Sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus. Hoje estamos aqui para mais um review de uma Bíblia diferente. A história, a Bíblia contada como uma só história do começo ao fim. Uma narrativa muito agradável, muito diferente daquilo que você conhece por Bíblia tradicional. Então fique conosco, depois da vinheta, é sobre esta preciosidade que estaremos conversando. Estamos aqui hoje para conversar sobre esta Bíblia que foi elaborada em um formato muito diferente. É uma Bíblia muito agradável de se ler, mas antes de iniciarmos esse review, eu gostaria de convidar você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a deixar aí seu comentário e compartilhar com seus amigos. Conte com as minhas orações para que Deus abençoe as vidas de vocês grandemente. Muito obrigado por todo o carinho que todos têm demonstrado com o nosso canal. E você faz parte dele. Então vamos dar início a esse nosso review especial. Falar de Bíblia é algo muito especial. E essa aqui, pela forma que ela foi elaborada, é uma Bíblia interessante de ser adquirido. O seu valor, ele custa aí, pelas pesquisas que eu fiz na internet, com esse formato aqui, de brochura, na base de R$30. Se for no formato capa dura, você consegue encontrar por 40. Mas eu adquiri aqui nesse formato brochura, e é uma capa legal. Tem aqui um verniz onde está escrito a história. As páginas dessa Bíblia, elas são umas páginas amarelas, mas não é aquela página que é mais agradável ao toque. Essa página aqui é uma folha um pouco no estilo de gibi, assim, faz lembrar um pouco. Creio que é para economizar o próprio custo de confecção da Bíblia, para sair um preço mais acessível para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esta obra, para não encarecê-la, né? Que cada detalhe que vai sendo adicionado à publicação da obra, ela acaba que encarece. Mas vale a pena adquirir essa obra por tudo aquilo que eu vou lhes informar e também pela qualidade em si. Aqui nós temos que ela foi feita na base da Nova Versão Internacional, e vou ler essa orelha aqui, ó, da capa, que já traz algumas informações desta Bíblia para a gente. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Acredita-se que já foram comercializados mais de 5 bilhões de exemplares. Poucas, porém, são as pessoas que já a leram inteira do começo ao fim. Isso acontece porque, além de usar uma linguagem metafórica e complexa, os textos que a compõem não foram escritos por um único autor, nem de forma linear, tendo sido produzidos em momentos históricos completamente diferentes ao longo de mais de 1000 anos. Por todos esses motivos, muita gente que tem vontade de ler os textos sagrados não faz sem saber por onde começar. Se você é uma dessas pessoas, finalmente vai ter a chance de conhecer as Escrituras e compreender a sequência dos acontecimentos e o contexto em que estão inseridos.
compilando toda a história bíblica em capítulos curtos e organizando-os em ordem cronológica. Aqui, essa Bíblia, ela, de antemão já adianto que ela foi confeccionada com supressões de alguns textos para dar uma narrativa mais gostosa, uma narrativa que seja bem concatenada, que tenha coesão, coerência. Então, todos esses recursos que poderiam ser utilizados para deixar todo o texto bíblico de Gênesis e Apocalipse em um formato de uma história cronológica, ela aqui narrada de forma cronológica, ele foi feito aqui. Mas tem uma parte que eu vou ler ali mais à frente, que ele explica um pouco de como ele foi confeccionado dessa forma, como você vai poder identificar que ali teve um trecho ou perícopes ou versículos que foram extraídos do final daquele parágrafo para o próximo. Aí ele deixa um espaço, aqui ele dá uma legenda de como foi procedida a confecção do texto, para que você, quando estiver lendo, tenha uma pequena noção do que aconteceu ali. Ó, não, aqui eu me lembro que pulou tal história, eu me lembro que tinha um versículo entre essa narrativa e a outra. Então, ele deixa um pouquinho de informação nesse sentido, para que a gente, quando ler, já tenha aquela informação já passada para a gente de que não, aqui é porque tem um espaço, aqui é porque aqui suprimiu determinados versículos e continua a história. A editora que fez essa Bíblia foi a Sextante. Então vamos agora dar uma olhadinha mais para dentro da Bíblia, passear pelas páginas dela. Aqui ela traz um mapa bem simples. Vem aqui o sumário. Tá vendo? Como todo livro de história tem que ter um sumário, né? A Bíblia, você vai lá procurar um sumário na Bíblia em si, não vai encontrar. Vem aqui linha do tempo de a história, prefácio, introdução. São 32 capítulos. E vai estar a foto, a imagem congelada aí de cada um deles. É só dar uma pausa no vídeo e dar uma olhadinha melhor. Mas aqui, como exemplo, posso dizer, por exemplo, vai começar com a criação, tudo começou muito bem. Aí vem o paraíso perdido, a arca de Noé, Jó é posto à prova. Aí vem a jornada de Abraão, Esaú e Jacó. Aqui vem linha do tempo de a história, a família escolhida. Aí vem aqui traçando a linha do tempo do nascimento de Abraão. Vem a libertação, a terra prometida. E vai terminar aqui pela linha do tempo em 95, na escritura do Apocalipse. Aí ele faz uma ressalva, que as datas são aproximadas e variam de acordo com as interpretações de diversos estudiosos. Prefácio. Sejam bem-vindos à história de Deus. Esse prefácio aqui foi feito por Max Lucado e Randy Frazee. Este livro conta a maior e mais cativante história de todos os tempos. A de um Deus verdadeiro que ama seus filhos, que lhes abriu as portas para a salvação e um caminho para a eternidade. Cada um dos 32 capítulos a seguir revela este Deus amoroso, o Deus que fala, o Deus que age, o Deus que ouve, o Deus cujo amor por seu povo culminou no sacrifício de Jesus, seu único Filho, para expiar os pecados da humanidade. E não é só isso, este mesmo Deus continua vivo em ação até hoje. Ele ainda ouve
ainda age e ainda derrama sua graça sobre nós. Podemos senti-la nas atribulações do nosso dia a dia, em nossos altos e baixos, em nossos momentos de dúvida e medo. O que é mais importante, quando respondemos ao seu chamado em nossas vidas. Aí, mais ao final, ele diz: esperamos que essas histórias inspirem você a ouvir o chamado de Deus em sua vida, à medida que ele o ajuda a escrever sua própria história. Então, vamos na introdução. Na introdução é aquela parte que eu falei que ele dá algumas dicas de como foi formado o texto, a sequência, a questão dos cortes de versículos. Então aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Quantas vezes você pensou em ler a Bíblia e deixou a ideia de lado? Ou quantas vezes você começou a ler e desistiu, achando a leitura cansativa e complicada, mas no fundo continuou com vontade de conhecer esses textos por ter consciência de sua importância na história da humanidade? Pois agora você vai ter a oportunidade de saber o que há de essencial na Bíblia, porque a história é um livro que vai prender sua atenção do princípio ao fim. É de fato uma bela história. A Bíblia descreve a trajetória de um povo profundamente consciente da presença constante de Deus em seu caminho de salvação. Então aqui já adianto a questão de que, quando for fazer a leitura desse livro, vai verificar que realmente tem muitos trechos, porque são 443 páginas, se não me engano. A Bíblia em si tem muito mais informações, é muito maior. Mas ela foi feita com o propósito de fazer uma Bíblia em um formato narrativo, cronológico e como se fosse uma história. E pode ter certeza, vai lhe deixar com uma leitura agradável, uma leitura sem ser cansativa. Não que a Bíblia seja cansativa, mas é que para muitos que estão iniciando a leitura dela e sente dificuldade em desenvolver uma leitura, quem sabe esse aqui é o famoso quebra-gelo, para poder lhe deixar mais familiarizado com as histórias bíblicas. É uma boa oportunidade e eu garanto que o preço não é impedimento. A história traz as verdadeiras palavras da Bíblia, de maneira como foram escritas pelo povo de Deus. De cada capítulo foram selecionados trechos principais e comentários em itálico foram acrescentados para explicar com clareza os trechos omitidos. Os textos foram escolhidos de modo a manter o fluxo geral da narrativa, para que, ao ler este livro, você perceba o contexto em que a Bíblia está inserida. Os espaços entre os parágrafos indicam que algum trecho foi cortado, e a tabela de referências no final da edição mostra de onde foram tiradas as passagens aqui incluídas. Então, inicia com criação, tudo começou muito bem. Aqui não muda, por exemplo, começa: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Então é a Bíblia, mas com supressões, e por mais que ocorram certas supressões, ela vai continuar sendo a Bíblia, porque aqui estão presentes, vamos que dizer, a espinha dorsal, aquilo que de mais importante o autor aqui entendeu que pudesse fazer parte de uma narrativa, sem perder conteúdo, mas dando fluência na história. Aqui, vamos lá. Vou achar uma parte aqui, acho que está aqui na frente. Aqui, ó. Já com uma passagem que fale sobre Jesus, capítulo 26. Jesus, o Filho de Deus.
Olha como é que é bem interessante esse formato. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Aí continua a história, segue a transfiguração. E tem aqui os formatos que ele coloca em negrito, em itálico, destaca o texto. Olha essa página aqui, Mais para frente, a hora sombria, comunhão dos cristãos, até que se encerra em Apocalipse. Logo após o encerramento vem epílogo, perguntas para reflexão. Aqui vem uma sequência de perguntas para realizar estudos. Para cada texto aqui tem para cada capítulo, tem uma sequência de perguntas. Personagens, tem um pequeno dicionário de personagens bíblicos aqui. Adão, Gideão, Sansão, Ruth, Amós, Oséias. Diz aqui, o último rei de Israel, o rei da Assíria, o prendeu e invadiu toda a terra de Israel, pois Oséias havia parado de lhe pagar tributos. Pilatos, governador romano que sentenciou Jesus à morte. Bem resumido mesmo. Tabela de referências. Mais um mapa. E aqui no outro texto da orelha, realmente era para eu ter até continuado a leitura, que não encerrou aquela parte da orelha com um ponto, foi com uma vírgula. Aqui vem continuando aquela leitura que eu havia feito no início. Esta obra utiliza trechos da própria Bíblia, o que significa que não se trata de interpretação ou releitura. O que você vai encontrar nestas páginas é a Bíblia, porém estruturada de forma mais simples e direta, trazendo notas explicativas, comentários, perguntas para reflexão e uma lista dos personagens com suas biografias. Este livro é um valioso instrumento para todos aqueles que sempre quiseram estreitar seu relacionamento com Deus, mas não conseguiam compreender a sua palavra. Repleto de amor, ódio, guerra, dramas e milagres, a história conta nossa história, a mais bela e transformadora de todos os tempos. Aqui atrás também traz algumas informações deste livro, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu acho que eu já até li. Eles repetiram o conteúdo que estava lá dentro, que ele vem dizendo: quantas vezes você tentou ler a Bíblia, mas desistiu por achar a leitura cansativa e complicada? Aí tá vendo? Aqui esse texto aqui a gente já leu lá na introdução, foi um texto que eles
copiaram da introdução. Então, está aqui mais uma obra que o canal Conhecer Jesus recomenda a sua compra. A Bíblia, em um formato totalmente diferente daquilo que você já viu. É uma obra com preço muito acessível. Você pode comprar pela internet. Você pode comprar também, eu já achei em várias livrarias. Você também encontra esta Bíblia disponível. Se você gostou do conteúdo, faça aí o seu comentário, diga se você já tem a obra também, o que você acha desta Bíblia. Deixa aí o seu carinho conosco, faça o ID de Cristo, compartilhe este vídeo com seus amigos. Dá uma olhadinha aí na listagem abaixo, tem outros reviews, tem mensagens, tem estudos bíblicos. Eu creio que tem muito conteúdo para edificar a sua vida. Então, fiquem todos na paz de Cristo e até o nosso próximo vídeo.